Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal de aquaponia. Hoje eu vou fazer um vídeo mais solto aqui, tá? Um bate-papo com você a respeito de uma coisa importante que às vezes a gente não ouve muito dentro daqueles conhecimentos mais gerais que são encontrados, né? Como eu disse, mais gerais que são encontrados a respeito da aquaponia. Mas aqui eu quero colocar um tema nesse nosso encontro, que é o tema da aquaponia para fins comerciais, tá bom? Então vamos começar a falar sobre esse assunto. Muito bem, vamos esclarecer quando a gente fala comercial, o que significa aquilo que você vai praticar o comércio, vai praticar o livre mercado, vai praticar um movimento de troca de algo que você tem para que aquilo possa te trazer dinheiro da outra pessoa, né? Então isso seria o comércio. Vamos esclarecer, porque nem sempre isso fica claro, é que você pode fazer um comércio ou uma transação comercial, né, econômica, de qualquer natureza. Não precisa ser apenas vendendo a planta ou animal. Você pode prestar um serviço. Você pode fazer assim, como eu faço, uma mentoria. Eu posso, por exemplo, construir todo um projeto de mentoria, né, para alguém levando essa pessoa do ponto A ao ponto B. Como é que funciona isso? Bom, então eu preciso saber o que você quer, o que você sonha, o que você imagina, saber se a gente consegue chegar nesse ponto B, ou seja, eu vou te dar o conhecimento para chegar aqui, e aí mais ou menos eu já sei pela experiência quanto tempo eu preciso, né, que vai levar em termos de semanas e tal, para os nossos encontros darem aquele resultado. Pela prática a gente vai entendendo isso. Então, vamos supor que isso é uma troca de tempo e conhecimento pelo recurso financeiro. Tá? A prestação de serviço, uma mentoria, uma consultoria, onde eu preciso ir até as pessoas, né? Ou qualquer profissional vai lá dar uma olhadinha, ver o que está acontecendo de errado e ajusta e faz ali o trabalho manualmente. Daí é uma consultoria, já é outro esquema. Aí tem também as outras prestações de serviço que você pode imaginar. Mil e uma coisas, né? Beleza. Isso é uma transação comercial. Eu posso fazer a aquaponia comercial com serviços ou posso fazer com produtos. Bom, eu não preciso vender alface, eu posso vender a bomba para você, eu posso ser o fornecedor do equipamento, né, para você, para qualquer pessoa que precisa. Eu posso, por exemplo, ter uma solução chave na mão. Então eu vou lá na empresa, bato na porta, olha, por favor, passa um orçamento aqui para mim, para colocar uma estufa nessa área aqui. Dentro dessa estufa eu quero aí X canaletas de cultivo, e aí ali do outro lado eu vou colocar aqueles tanques ali, vou fazer um sistema de recirculação e está tudo certo, você mais ou menos já tem empresas, né, que fazem tudo para você e te entregam a chave para você entrar, né? Quando a gente fala chave na mão é isso. São empresas que têm a solução toda. Não são muitas, que quando a gente fala de aquaponia, ainda existem muitas variações e também algumas problemáticas. Então, em geral, você vai encontrar complementares, né? Pessoas profissionais que têm ali no seu pool de parceria conexões com pessoas mais específicas, de áreas específicas, que podem se juntar para fazer acontecer um projeto. Tá bom? Isso é muito comum, eu faço isso também. Então, às vezes, eu preciso passar todo um processo de educação, de capacitação com alguém, e quando chega na hora de executar o projeto ali no físico, né, eu vou chamar um colega, um colega, uma colega, que executam, por exemplo, muito bem aquela parte. Então, olha, conheço alguém que faz a implantação disso muito bem. Então, eu vou chamar a pessoa, nós trabalhamos ali juntos nesse projeto, e aí, enquanto eu me dedico a uma coisa, a pessoa vai dar ali o seu melhor naquela outra coisa, tá bom? Então, às vezes, a gente precisa compor essa equipe, tá bom? Para se complementar. As habilidades se complementam, as atividades comerciais se complementam. Então, muitas vezes, eu não vou poder executar algum serviço porque, sei lá, eu não tenho aquela licença, aquele CR, alguma coisa, para assinar alguma coisa. Bom, eu tenho um colega que tem isso daí, que trabalha, que tem uma formação específica e assim por diante. Então, entenda a formação.
pode ser complementar e, em geral, quando a gente fala de aquaponia, é quase que inevitável, porque nós temos várias áreas funcionando de forma conjunta. Então, são poucos os profissionais, se a gente pegar o tamanho do país, tá? São poucos os profissionais que dominam tudo. E mesmo que a gente tenha a fantasia de que a gente sabe quase tudo, vai sempre ter um desafio novo para a gente enfrentar. Imagina para a gente que já está fazendo isso há muito tempo. Imagina para você que às vezes está assistindo esse vídeo e está começando a pensar sobre isso, né? Então vamos lá. Vamos chegar então aqui na transação comercial, porque você já percebeu, né? Quando a gente fala de aquaponia comercial, surge aquela ideia principal do que eu vou produzir alface, eu vou produzir tilápia, eu vou produzir pacu, eu vou produzir rúcula, tá entendendo? É da produção do produto ali, né? Para eu poder vender o produto da produção. Então, aí um produtor. Nesse caso, nós estamos tratando a aquaponia comercial de produtor, produção dos vegetais, dos animais ou dos insumos, seja lá o que você consegue ver dentro da sua estratégia aí de negócio. Bom, dentro dessa questão da aquaponia comercial de produção, nós temos que fazer algumas viagens aqui. Nós vamos, né, conversar de forma aberta e solta para a gente começar a pensar se essas coisas valem ou não a pena diante da busca, que é a busca principal por informações sobre ganhar dinheiro com a produção vegetais e de animais, tá bom? Então eu queria trazer para você esse papo, mas é bom contextualizar isso, né? Quando a gente fala também de você ganhar um dinheirinho com a aquaponia, poxa, você pode ter a aquaponia no seu quintal, tirar ali um montão de, sei lá, sai um monte de gengibre aqui da minha mesa de cultivo, da minha cama de cultivo, e, cara, é tanto que eu não vou conseguir consumir é isso. Nossa, eu vou precisar, poxa, vou trabalhar com esse negócio aqui, vou vender para os meus vizinhos aqui ou em alguma feirinha ali. Então você pode ter no seu sítiozinho um sistema para a sua subsistência, para a família, para nutrição, para o seu restaurantezinho e sobrar muita coisa. E você passa então a ter também uma transação comercial. Então, não pense, quando a gente fala em aquaponia comercial, de produção de larga escala. Isso é apenas uma das coisas que você pode fazer, tá? Como você olha para esse sistema de comercial, de comércio, de transação econômica, vai te levar para uma direção específica. Então, se o seu olhar, se quando você pensa, é importante você saber como você pensa. Se quando você pensa em aquaponia comercial, na tua cabeça vem aquelas estufas a perder de vista, então, ok, é aí que nós vamos trabalhar, tá bom? Vamos supor, então, este cenário. O cenário em que você está buscando a informação para saber se esse negócio dá lucro, né? Essa é fundamentalmente uma pesquisa que tem grande espaço dentro aqui das redes sociais. A aquaponia dá lucro, eu vou ganhar dinheiro com isso, vou ficar rico com isso. Então, vamos imaginar esse cenário de produção de vegetais e animais, em que você vai precisar fazer um investimento inicial, buscar esse dinheiro com cotas, com parceiros, sócios investidores, BNDES e assim por diante. Eu atendo bastante essa demanda. Wagner, a companhia dá lucro, eu vou conseguir ficar rico com isso? Isso é claro que é uma sátira. As pessoas não pensam geralmente por aí, né, de ficar rico. Elas pensam em ter uma vida confortável, justa, ter o lucro que possa tornar a vida delas decente, né? Então, como você fará isso depende muito do seu ambiente, do seu contexto. Então, por isso que a habilidade de fazer com que as coisas tenham retorno e o retorno seja satisfatório, ela é uma habilidade que é desenvolvida com uma visão global e não uma visão pontual. Quando você está na fantasia, e eu falo sobre essas questões por conta da psicologia, que eu tenho também formação, quando você fala de pensar muito fixado numa fantasia, e aí você pode dar um tiro no pé, como a gente fala, você pode gastar dinheiro, você pode trocar os pés pelas mãos, dar um tiro no pé, porque você está baseado na fantasia, não na referência. É importante você ter referências de tudo que você vai fazer. Pensar global, agir local, funciona nessa sequência. Pensar global vem primeiro, né? Que é um tema da permacultura. Pensar global. Como eu faço para pensar global? Bom, o que você está pensando em fazer, eu não estou. Então, não tem como eu trazer a informação de alguém e falar, olha, tá vendo? Ele falou isso. Para você não serve, para mim serve. Então, eu estou certo, você está errado.
Pensar global é encaixar toda a questão do conhecimento dentro da sua realidade. Então, a sua realidade é no sítio, é no quintal, você vai fazer acontecer na sua realidade, com o que você tem. Se você não tem coisas melhores, depois você vai se programar para ir melhorando com o tempo, se for do seu interesse. Mas, voltando ao tema do comercial, qual é a realidade que você busca? Então, se você está imaginando aquelas estufas grandes, com muitos peixes sendo criados ali, se você está imaginando muitos vegetais, qual é a coisa que mais se faz? Eu vou fazer a conta de quantos furos, de quantas plantas eu posso cultivar nessa técnica e quantos peixes eu preciso. Então, esse é o beabá, é o básico, assim, são as perguntas que eu posso até programar aqui para responder automaticamente essas perguntas. Porque essas perguntas, elas são muito pontuais. Por exemplo, a criança chega, estou falando criança no bom sentido, pela imaturidade, né? Pelo desconhecimento desse global. Então a criança chega e fala: eu quero esse negócio aqui, é doce? Eu posso dizer que não, não é doce, é amarguinho. Mas a criança talvez não queira amarguinho, ela quer doce. Mas ela não entende que aquele amarguinho é um amarguinho delicioso, né? Ah, vou comer aqui esse trevinho aqui do jardim. Ele não é doce, ele é um amarguinho, né? Um gostinho meio de limão, assim. Então, tá entendendo? É bem gostoso aqui. Mas é um sabor que a criança só está fantasiando, ela só quer o doce. O amarguinho não entra na cabeça dela. O amarguinho, o azedinho, né? Falei errado. É azedinho. Então, olha só, quando a gente recebe inicialmente essa demanda, essa pergunta, quero saber se dá lucro, quero saber se dá para viver disso, né? Isso é uma pergunta muito básica, muito genérica, não dá nem para responder, porque a gente sempre cai na mesma questão de volta. Aí eu faço a pergunta sempre às pessoas: olha, pizzaria dá lucro? Não sei. Pizzaiolo é bom? A massa é boa? O queijo é bom? A combinação deles e o processo de fazer a pizza está certo? Está saindo queimada? Está saindo crua? Na região que você está, essa pizzaria, você pode cobrar pelo preço justo? Você sabe cobrar? Você tem muitos funcionários? Poucos funcionários? Como é que funciona? Então, assim, é tão grande, né? A questão de business, de negócio, é tão grande, é um contexto tão global, que você precisa se preparar e você vai ticando coisa por coisa. Então, para montar um negócio que dê retorno, você vai precisar elaborar um plano de negócio. Tem gente que está vendendo plano de negócio. Vem aqui, eu te vendo plano de negócio, te vendo aqui um material, e com esse material você vai ter aí o seu retorno. Não, você não vai ter o seu retorno. Esse material vai te dizer se a conta vai fechar. Esse material, para que ele possa ter resultado, precisa ser preenchido com dados da sua realidade. Então, você não vai poder viajar na maionese, não pode ficar na fantasia, né? A companhia dá lucro? Bom, depende. Para o cara que está em média escala, baixa escala, pode ser que não tenha quantidade para dar lucro, mas aí ele está trabalhando com um vegetal, um peixe de alto valor. Então ele pode vender pouco e ter o lucro dele. E ele não está perseguindo ficar milionário com aquilo lá. Ele está só mantendo ali o sistema em funcionamento e está tudo bem, né? Então, quando a gente pensa em aquaponia comercial, como a gente já começou esse papo, um papo mais solto aqui, sem aula hoje, né? Aula escrita, script, é sempre essa pergunta que a gente tem que se fazer. O que que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa ferramenta? Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Aqui a gente está falando de aquaponia, pode ser outra técnica, pode ser outra coisa. O que que eu vou fazer com isso? Onde eu vou colocar isso? Para quem que eu vou vender isso? Eu serei reconhecido financeiramente por isso? Eu conseguirei ter esse retorno? Quem serão os meus concorrentes? Será que esses concorrentes não estarão à minha frente financeiramente falando, porque eles vão produzir mais barato do que eu e vão atingir o varejo de forma mais inteligente? Caem outras perguntas para você, as quais são, por exemplo, qual é o seu mercado? Qual é o seu nicho que você busca? Você vai vender para quem? É para a pessoa que vai comprar só uma alface ou para a família que está buscando a qualidade premium daquele material, daquele alface, daquele peixe? Você está vendendo peixe por quilo ou você está vendendo peixe por unidade? Você está colocando isso no seu próprio restaurante, na sua comunidade, ou você está tentando vender apenas, né, aquele saquinho de alguma coisa?
Está entendendo qual é a diferença? A diferença do que você pretende fazer pode ser a resposta para se isto vai ou não vai dar lucro. Então, eu recebo sim pessoas que vêm para uma mentoria e depois de um processo de mentoria, eles concluem, entre aspas, eu já percebi que eu não vou ganhar dinheiro com isso. Então, eu quero aqui salientar uma coisa. Não é que você não vai ganhar dinheiro com isso. É que o que você estava imaginando se mostrou mais complexo do que você pensava. E como é mais complexo do que você pensava, você de repente desistiu daquele caminho. Significa que não vai dar lucro o sistema, ou o projeto, ou o complexo, a fazenda de aquaponia? Não. Significa que você queria fazer uma coisa, tinha uma visão, mas aquela visão não corresponde exatamente ao retorno que você buscava. E aí você realmente, às vezes, desiste daquilo temporariamente ou até completamente, né? Olha, eu tenho essa relação de ideia na minha cabeça, eu quero saber se isso vai dar retorno. Então a gente vai lá e constrói esses números juntos, tal, e percebe que para dar retorno teria que fazer 2, 3 vezes maior. E aí você fala assim, pô, 2, 3 vezes maior, eu vou ter que alcançar um recurso muito maior para começar. Ou mais financiamento, ou mais parceiros, ou seja lá o que for. E se eu for levantar tudo isso, cara, eu prefiro mexer com um carro, sei lá, vou vender, comprar carros e assim por diante. Tá entendendo? Então, às vezes, a gente tem uma fantasia específica, um foco específico, não agiu, não pensou global ainda, não tem todos os detalhes ainda do negócio, e quando você tem os detalhes do negócio, você chega a uma conta. Mas, Wagner, isso é bom ou é ruim? Você está falando é para desestimular ou estimular? Nenhum dos dois. Eu estou tentando levar informação de qualidade para que você que está buscando esse assunto da aquaponia comercial, primeiro saiba que existem formas diferentes de comércio. Outra, se você vai produzir algo, você tem que entender se a produção tem um custo baixo, alto, se a venda é um retorno alto, baixo, qual é o tempo dessa produção e assim por diante. Eu não posso responder essa pergunta para você, mas eu posso preparar você para o caminho correto de encontrar essas respostas. E tudo começa com educação. Educação é o principal. Depois da educação, tem o seu mindset, tem a sua mentalidade. A sua mentalidade ela está baseada numa estrutura de aprendizado da sua infância. Se você tem uma mente que aprendeu desde a infância que tudo é difícil no mundo, cara, você vai ficar derrapando em tudo que você fizer. A aquaponia vai ser só mais uma coisa. Antes dela, você fez outras e derrapou em todas as outras. Então, a culpa não é da aquaponia, a culpa é do mindset, da mentalidade, que está numa crença limitante. E aí, por isso, enquanto você não vencer isso, você não vence nada. Eu vou dar um exemplo para você prático. Eu não tenho produção de vegetais e peixes. O meu trabalho é, há 15 anos, a capacitação, educação e construção de sistemas personalizados. Ou seja, é um nicho bem pequeno, né? É um nicho bem pequeno. E é um nicho desconhecido. Então, imagina só você, se eu fosse esperar ter o lucro advindo de uma produção de larga escala. Eu estaria hoje, esses 15 anos, na pobreza. Mas não é assim que eu trabalho. Eu faço outras coisas com uma técnica de aquaponia. Muito bem. Então, se você entender que você pode, ao saber como funcionam as coisas, ao compreender todos os itens desse desafio da aquaponia, né? Tudo que envolve isso. Por isso você precisa estudar, entender o que você vai fazer e como funcionam as relações, né? Você pode jogar com isso. Tá bom? Você tem a possibilidade, é muito flexível, você faz o que você quiser, você pode colocar um sistema na casa das pessoas, você pode ensinar as pessoas a fazer, sei lá, cultivo de camarão em sistemas de aquaponia, está entendendo? São tantas possibilidades dentro do mesmo assunto que, olha, dá para realmente você complementar, achar uma coisa na sua localidade que faça sentido ali, né? Ou seja, local, né? Então, poxa, no meu local, Wagner, uma vez eu falei com o pessoal de uma região da Bahia, e eles me falaram o seguinte: olha, aqui para nós seria super legal vender alface e lambari.
Aí eu, caramba, né? Pensei aqui que estou no Sudeste, estou aqui em São Paulo. Eu pensei assim, poxa, aqui em São Paulo é uma briga para vender uma alface. É uma alface gostoso, saudável, shelf life duradouro e tudo mais. Mas é uma briga para você vender uma alface aqui, que você vai ter um monte de gente concorrendo com você a preços menores e tudo mais, né? Então é uma questão de educação ou público. Você mudou de público, muda o negócio, né? Mas assim, poxa, o cara que vendeu alface lá na Bahia, aí o cara realmente, né? Olha, e quem não conhece a Bahia, né? Aqui nós temos um clima assim, então para você tirar uma alface é difícil. E nós temos uma preferência local, onde o lambari é muito apreciado em porções aqui nos bares. E se vende a um preço muito bom. Então, se o cara fizer um sistema pequeno, médio, de aquaponia, ele pode ter o prato do restaurante dele. Porque o lambari vai sair mais rápido do que a tilápia, e ele não vai vender o lambari, ele vai vender o prato. E o prato vai render para ele, às vezes, 50, R$ 70. Fora de série. Se ele fosse pegar um punhadinho de lambari, ele com certeza não teria o mesmo lucro. Então, o valor agregado do negócio é o business, esse é o jogo. Se você tem crença limitante enquanto ao jogo dos negócios, resolva isso primeiro, antes de entrar na aquaponia. Se você tem visão só local, expanda para uma visão global, para você entender tudo que está em jogo. E aí você pode usar a aquaponia como ela deve ser usada, como uma ferramenta, como uma técnica. E aí dentro da aquaponia nós temos várias técnicas ainda de se fazer o treco, né? Então olha só, você pode ter um cálculo na sua frente e esse cálculo está sendo feito, por exemplo, com algum equipamento e alguma técnica de cultivo. Se você trocar isso, é a diferença entre o ROI positivo, né, o retorno sobre investimento, o retorno desse dinheiro que você vai colocar ali, o lucro, ou isso rápido, né? Isso, ó, se eu usar esses materiais, eu tenho esse custo e esse retorno vai vir em tantos meses ou anos. Mas se eu usar esse outro, nossa, cara, eu vou precisar esperar mais X anos para que eu tenha todo esse retorno. Por quê? Porque eu tive que investir muito mais. O material custou mais caro, o tanque foi diferente, a estrutura de cultivo exigiu mais energia. Então você está entendendo? Sempre tem um preço a se pagar. Então, eu também falo com algumas pessoas, alguns mentorados sobre isso. Falo, "Ó, eu quero fazer essa técnica aqui. Beleza, por quê? É porque eu quero fazer essa técnica. Bom, beleza. Então, o meu papel qual é? Falar, olha, você vai ter esse desafio aqui e esse aqui. Beleza? Então, com esses desafios aqui, você precisa fazer isso, isso e isso. Maravilha. Pagou-se o preço, por quê? Porque o cara quer fazer daquele jeito. Não tem problema, pode fazer de qualquer jeito. Mas existe o jeito, às vezes, menos custoso, ou seja, que vai dar menos custo energético, menos custo financeiro, menos dor de cabeça. Mas os projetos não são todos iguais, as necessidades não são iguais. Eu instalo sistemas em escolas, eles não estão preocupados se a alface vai custar R$ 10. Eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados no objetivo educacional, ou seja, qual é a demanda a ser alcançada? É justamente para que aquele público tenha a experiência, o objeto educacional. E aí ainda sobra de lucro a alface saudável. Está entendendo? Então, o negócio você monta à medida que você entende o global, foca no local, absorvendo as oportunidades que já existem, né? Porque também você não pode chegar ali e pirar, né? Viajar na maionese. Ah, agora eu vou fazer tal coisa que ninguém conhece aqui, você não vai vender, você não vai ter posicionamento de mercado, né? Marca, brand, um monte de coisas que a gente não vai falar nesse vídeo, mas eu com certeza vou trazer para você nos próximos vídeos do canal, tá bom? Olha, eu espero que tenha feito sentido esse papo. Como eu disse, foi um papo curto, não é para desestimular ninguém, mas é para chamar a atenção dessas coisas que são muito importantes. Primeiro, suas crenças, seu mindset, sua mentalidade, como você vê e faz as coisas, pode ser mais ou menos promissor, dependendo daquilo que você acredita. A aquaponia é uma ferramenta, ela pode dar lucro ou prejuízo, dependendo de como você faz e de qual é a sua fantasia, tá bom? Existem pessoas com grandes fazendas tendo prejuízo e tem grande quantidade. E existem pessoas com pequenos sistemas que têm lucro. Por quê? Porque está posicionado de uma outra forma.
tá bom? Tem uma planta que vale muito, um peixe que vale muito, não esperam ficar milionários com aquilo, mas o sistema se paga, a coisa anda tranquilamente e as coisas têm uma experiência boa. No final das contas, é uma somatória entre a sua crença, seu treinamento, sua mentalidade, o seu conhecimento técnico sobre as coisas e a sua capacidade de gerir um negócio. Se você entendeu essa tríade, que é muito simples e curta, você vai começar a se preparar para fazer a coisa mais ideal, mais conectada no contexto do local onde você vive e da forma que você quer trabalhar. Meu conselho é, se você não começou a fazer ainda, pense em tudo isso. Se você já começou e as coisas não estão indo bem, começa a estudar o que está travando o negócio. Se é o nicho, se é a qualidade, se é o desafio técnico, se é a sua crença limitante, onde é que está pegando esse negócio? Por isso que eu falo, aqui no canal, não dá para eu ficar apenas, ou seria super mais incompleto, ficar apenas falando sobre a técnica. A técnica você encontra informação. A técnica eu capacito você, tá bom? A questão é, não é só a técnica, você tem que ir com olhos de águia, ou seja, ver de muito longe as coisas antes de você começar a colocar aquilo para rodar. Se você está gostando dos conteúdos novos, peço que você, por favor, curte porque ajuda bastante o canal aqui a pegar novamente a monetização e a gente atingir outras pessoas, trazer para o canal aqui, né, o nosso canal de aquaponia Equilibrium, porque o formato Equilibrium, esse nome é muito importante. Equilibrium é equilibrar as coisas. Se eu falar só sobre peixe, não vai rolar, vai ficar desequilibrado. Então a gente vai amadurecendo, são muitos anos, né, de estrada nessa vida, e a gente vai trazendo assuntos que vão se equilibrando. Eu vou falar, como eu prometi para vocês, na nossa retomada de canal, sobre muitos assuntos que vão complementar a técnica de aquaponia, vão dar mais subsídios para você se tornar alguém de sucesso com a aquaponia, seja aquilo que você for fazer, não importa. Existem milhares de formas de você usar essa técnica, né? Seja para o seu hobby, para ganhar dinheiro, para educar as pessoas, não interessa. Você vai achar um caminho para você, eu tenho certeza disso, e você só vai achar esse caminho se você abrir a mente, se você olhar mais longe, ter um horizonte muito mais amplo. E é essa a minha proposta aqui no canal. Curte, compartilha, um forte abraço para você. Até o próximo vídeo.